Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de Arquitetura de Software. Mais especificamente, nós estávamos discutindo como fazer a transição de um modelo de requisitos para um modelo de design usando uma técnica famosa nos anos 90 chamada análise de robustez. Agora eu vou apresentar, a partir de um exemplo, talvez de uma maneira um pouco mais formal e mais didática, como que é a condução desse processo para que você tenha no final um modelo de design com análise de robustez e diagramas UML. Basicamente, o processo, ele é um processo simples, ele possui alguns passos. Aqui está escrito 5 passos, mas na verdade eu reduzi para um passo. Reduzi um passo, na verdade eu vou trabalhar com 4 passos com vocês, sendo que o último passo ali é um passo opcional, mas eu vou mostrar também porque muitas pessoas preferem usar um diagrama de sequência ao invés de usar um diagrama de colaboração, OML. Então, basicamente, o processo talvez seja melhor explicado visualmente, para que a gente possa entender exatamente como que isso é feito. A entrada para uma análise de robustez é um cenário de um caso de uso. No meu caso aqui em particular, eu trouxe para vocês o cenário criar um novo hóspede dentro de uma pousada. Um cenário bem simples para ficar bem didático. O que nós vamos pegar ou é o cenário principal ou um cenário alternativo que nós queremos fazer a análise de robustez. No caso aqui eu peguei o cenário principal. E observe que o cenário principal é descrito em um formato que é o formato recomendado de caso de uso, no formato de tríades. O sistema exibe alguma coisa, o ator faz isso, o sistema devolve uma outra coisa. Então, para você perceber esse formato, repare que eu já tenho uma pré-condição. Eu estou com uma tela aberta, com uma opção visível para mim, que é criar novo hóspede. Então, isso aqui, o sistema exibe alguma coisa, na sequência o ator faz alguma coisa. O agente de reserva seleciona a opção criar novo hóspede. O sistema, com base nisso, retorna uma tela indicando um formulário para que o agente de reservas, no passo 3, possa entrar com os dados do hóspede. Depois que eu entrei com os dados do hóspede, o sistema devolve uma tela com uma mensagem falando que o hóspede foi criado com sucesso. Ou seja, eu peguei o fluxo principal, o cenário de sucesso, o Happy Day, diversos outros nomes que você pode dar para esse cenário principal de um caso de uso. Bem simples. Então, a primeira coisa no processo de análise de robustez é selecionar esse cenário que você vai trabalhar. Selecionando, extrai do seu cenário, do seu caso de uso, extrai qual que é o ator principal. Observe que no meu caso é o Reservation Manager. É ele que dispara as ações para com o sistema. Então eu vou criar uma figurinha, o Stickman, para o Reservation Manager. Depois, é só você perceber dentro do seu fluxo, todo passo que o ator faz alguma coisa, você analisa esses passos para poder identificar os componentes da análise de robustez. Lembrando, são componentes de fronteira, de controle e componente de entidade. Mas observe que se você olhar pelos passos, o ator faz alguma coisa, fica fácil identificar. O Reservation Manager, o agente de reservas, a gente já sabe que é o ator. Ele seleciona a opção criar novo hóspede. Se vocês lembrarem da gravação passada, eu apresentei algumas regras de associações permitidas e não permitidas com análise de robustez. Nós vimos lá que um ator só se comunica com componente de fronteira. Então, se o ator Reservation Manager ele seleciona uma opção, essa opção é num componente de fronteira. Isso aparece tanto no passo 1 quanto no passo 3, quando ele vai selecionar alguma coisa para entrar com os formulários. Então, de certa forma, você olhando aqui esse espaço, você já identifica os componentes de fronteira. A outra forma de identificar é a resposta de um passo desse é o sistema exibindo alguma outra tela. Vamos pensar assim. Aí você identifica, por exemplo, essa tela de sucesso aqui. E lembrando que tudo se baseia numa tríade de componentes. Você tem o de fronteira, tem que ter o de controle e o de entidade. Qual que é o meu controle? Repare que o meu caso de uso é criar novo hóspede. Se eu não fizer uma análise sintática aqui no texto do meu cenário de caso de uso, vocês vão perceber que o único substantivo que a gente acha aqui do domínio é o hóspede. Então eu crio um controlador para o hóspede e um guest, que é o próprio hóspede, um componente de entidade. Ou seja, então a análise de robustez eu faço, dentre outras coisas, eu analiso o cenário de caso de uso, cada passo que o ator faz alguma coisa, eu descubro os componentes.
Depois que eu descobri os componentes, eu desenho as associações entre eles. Mas, de novo, se vocês forem lendo o cenário aqui, fica fácil. O agente de reserva seleciona a opção. Se ele seleciona a opção, é com componente de fronteira. Então, tem uma associação entre o Reservation Manager e o componente de fronteira. No passo 3, o Reservation Manager entra com os dados no formulário. Então, vai ser nessa tela aqui o Guest View, porque o Guest View foi a tela que foi exibida como saída no passo 2. O sistema exibe um formulário solicitando os dados. E repare que no passo 4, o sistema exibe uma mensagem que o hóspede foi criado. É essa tela aqui. Então, a partir de agora é só desenhar as associações, fazer as ligações entre os componentes. E você consegue seguir o fluxo e ir acompanhando. Depois disso, basta rotular. E lembrando que rotulando, como isso aqui é um diagrama de colaboração, a gente coloca a ordem das chamadas. A ordem aqui ficou um pouquinho diferente, não tem problema, é a forma como você está enxergando. Aqui no cenário de casos de uso, repare que eu coloquei, para cada passo do sistema, eu coloquei como fosse um passo separado também, 2, 4, mas tem gente que colocaria 1.1. Esse passo 3 seria 2 e o 4 seria 2.1. Depende de como que você faz essa análise, esse detalhamento, mas ambas as formas funcionam. Então, o primeiro passo é o agente de reserva seleciona a opção para criar um novo hóspede. Então, essa opção número 1 aqui, ó, criar um novo hóspede. Quando eu crio um novo hóspede, eu chego nessa minha main view. Por que eu sei que é main view? Porque está até escrito aqui na pré-condição, né? Antes de iniciar o cenário, uma tela com a opção Create New Guest está visível. Essa tela aqui, ó. Aí eu pressiono Create New Guest. Quando eu pressiono Create New Guest, eu vou ter que ir lá no controlador para seguir a análise de robustez. E, se for necessário, vou ou não vou lá na entidade. No meu caso aqui, observe. No passo 1, o agente de reserva seleciona criar um novo hóspede. Olha o 2. O sistema exibe um formulário. Então, eu crio um novo hóspede. O 1.1 vai para o controlador falando que eu quero criar um novo hóspede. O controlador vai para o 1.2. Devolve a tela de hóspede. Com a tela de hóspede, eu entro com os dados do formulário. No meu caso aqui seria o 3. Ele entra com os dados do formulário. Assim que ele entra com os dados do formulário, é disparado para o controlador. Obtenha para mim os dados. O controlador cria os dados. Cria o cliente, no caso, né? E devolve uma mensagem para a tela de saída falando que o hóspede foi criado com sucesso. Mais uma vez, observe que vocês têm que conseguir ler esse fluxo e perceber que é a mesma coisa. Eu apenas estou falando de uma maneira visual. E qual que talvez seja a vantagem? Aqui eu já estou próximo do MVC. Então você já sabe, você tem que criar 3 páginas, 3 faceless, dependendo da tecnologia que você está usando, 3 páginas HTML que você estiver usando, vão ter que criar um controlador, vão ter que criar uma entidade chamada guest, e assim vocês vão conseguir implementar esse design orientado a objetos dentro da arquitetura que nós vamos discutir daqui a pouco. Então a mensagem importante é: todo mundo que estiver visualizando, se tem um cenário e tem um diagrama de colaboração baseado em análise de robustez, consegue acompanhar, lendo ali o cenário, consegue acompanhar justamente a sequência de colaboração entre os objetos que vão realizar esse caso de uso. No caso, esses objetos sendo colaborando com os estereótipos de objeto de fronteira, objeto de controle e objeto de entidade. Eu, particularmente, eu uso mais um outro diagrama para fazer modelo de design, que é o diagrama de sequência. O diagrama de colaboração e o diagrama de sequência têm o mesmo poder semântico. O que vai dar vantagem de um para o outro, por exemplo, é se você tem espaços em branco ainda. Vamos supor que você está fazendo um diagrama no papel ou no quadro, né? Quando você está fazendo um diagrama de colaboração, se você esquecer alguma coisa, é fácil. Porque o que indica a ordem, vamos pensar assim, de chamada de mensagens entre os objetos, é a numeração que você coloca. 1.1, 2, 3, 4, 4.1. É essa numeração que indica. Então, teoricamente, você não tem uma sequência. Se você esquecer um componente, você pode ir lá colocar ele lá em qualquer parte em branco do quadro e numerar. O diagrama de sequência, a ordem cronológica já é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se você esquecer alguma coisa na hora que você está escrevendo, para você inserir lá, aí fica mais difícil. Aí você vai ter que meio que apagar a parte do que você fez para colocar aquele novo componente no local correto para
continuar indicando a ordem cronológica dos eventos. Essa, para mim, é a única desvantagem do diagrama de sequência. Tirando essa desvantagem, que às vezes fica mais difícil da manutenção caso você não tenha espaço, em ferramenta case isso não é problema, né? Você só arrasta os componentes e acabou, né? Mas para o ML na mão, realmente isso é um problema. Mas tirando isso, eu prefiro muito mais o diagrama de sequência, eu acho ele muito mais visível. Mas vou deixar vocês à vontade, tá? Por quê? Então eu vou mostrar aqui que a gente pode também, se você não quiser usar o diagrama de colaboração, ou se você tem um diagrama de colaboração, você pode migrar ele para um diagrama de sequência, se você preferir. Ou em outras palavras, esses dois diagramas aqui são equivalentes. Eu vou mostrar como que a gente pode migrar desse para esse. Lembrando que a ordem de eventos aqui é determinada pelo rótulo das mensagens. 1, 1.1, 1.2. Aqui é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Seria o 1, 1.1. Aqui, sei lá, seria o 1.2. Aqui seria o 2.1. Dessa forma vai. Tá, então só revisando, vocês já viram comigo o diagrama de sequência, né? Só uma revisão. Então, só lembrando, né? Você tem a mensagem, você nomeia a mensagem, imaginando que isso aqui está no nível mais abstrato, mas se você quiser pensar em nível de programador, isso aqui é uma chamada de métodos, né? Você tem essa barra de ativação, se você pensar em método, vamos pensar assim, é o tempo de duração que o seu método está em execução, até chegar no fecha-chaves lá do seu método de uma instrução return. Isso aqui é o seu método. Esses componentes aqui em cima no diagrama são os seus objetos. Começa com 2 pontos, né? São objetos. Ou seja, eu vou ter troca de mensagem entre os objetos. Isso é um modelo de design. E observe que aqui eu coloquei os estereótipos, né, para indicar que isso aqui é um componente de fronteira, esse é um de fronteira, esse é um de controle e esse é um de entidade. Estou usando a análise de robustez. O retorno de uma chamada de método, eu posso indicar e dar um rótulo também para esse retorno. Mas não é obrigatório no ML. Se eu não coloco uma seta voltando pontilhada de uma barra de ativação de um componente B para um componente A, automaticamente eu estou indicando que já tem aquele retorno, só que o retorno é implícito. Às vezes você não coloca para não poluir o diagrama. Ficar colocando retorno em todos, às vezes pode atrapalhar. Tá, então esse é o diagrama de sequência. Ele é ótimo para você pegar o cenário de um caso de uso e criar um modelo de design de objetos a partir desse cenário de caso de uso, mas ele tem o mesmo poder semântico de um diagrama de colaboração. Então, se você quiser fazer esse modelo de design com diagrama de sequência em vez de um diagrama de colaboração, você pode. O processo é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, imagina que eu tenho um caso de uso, eu estou trabalhando com esse caso de uso aqui, ó, gerenciar dados do hóspede. Aí dentro, lembrando que o caso de uso, né, o diagrama nem é o mais importante é o texto que está lá dentro, que são os cenários principais e alternativos para os seus casos de uso. Aí vamos pegar aqui, para aquele caso de uso, gerenciar dados dos hóspedes, vamos pegar um cenário. Peguei o cenário de listar todos os hóspedes. O que é esse cenário, né? Ele vai listar todos os hóspedes que já estiveram na pousada. Então, a pré-condição é, eu tenho a página principal da aplicação aberta com uma opção listar todos os hóspedes. E o agente de reserva está autenticado já no sistema. Então, tendo essa tela e ele autenticado, ele começa o fluxo. Ele seleciona a opção listar todos os hóspedes. O sistema exibe uma página com dados de todos os hóspedes que já foram hospedados. Isso aqui acabou aqui, era só isso. Listar os hóspedes, eu tenho uma tela, seleciono uma opção, devolve uma tela com os resultados da minha opção. Então isso vai ser simples, né? Então como que eu faria um diagrama de sequência? Se eu já tiver o diagrama de colaboração, eu coloquei aqui menor aqui, só para vocês terem uma cola. Se tiver o diagrama de colaboração, acabou, né? Não tem muito mistério. Mas lembrando, se você quiser não fazer o de colaboração, fazer direto de sequência, você pode. Basta você colocar então os componentes. Então repare que eu tenho duas telas, a tela principal, que é a home page, e a tela que exibe o formulário com os hóspedes, né? A lista dos hóspedes. Quando você faz diagrama de sequência, fica melhor você colocar os diagramas, os componentes de fronteira à esquerda do diagrama. Eu acho que facilita. Os controladores no meio e os de entidades para a direita. Então, o primeiro passo é colocar todos os componentes, desenhar as linhas de vida, são essas linhas para baixo, e o ator. Depois é fácil, é só vocês verem aqui, né? É só vocês seguirem essas chamadas aqui, ó. Get list of guests, vai ser a primeira chamada que eu vou ter que colocar, né? Olha lá, o get list of guests, vai chegar essa chamada. Quando eu dou get list of guests, repara que ele retorna 1.2.
Ele vai no controlador, né? Get a list of guests, e na sequência retorna essa minha lista de guests. Não é verdade? Então já está sendo exibido aqui também. Então basta você agora colocar as barras de ativação, as mensagens, os links de troca de mensagens e os retornos implícitos e os explícitos, se vocês quiserem. Então, de novo, né? Faço uma chamada na tela principal, vai no controlador, o controlador cria a lógica de negócio, no meu caso aqui, criar a lista de hóspedes, retorna a lista de hóspedes para o controlador, opa, estou com a lista de hóspedes, devolvo para minha tela. Só que repare que eu não devolvi para a tela principal, para a homepage. Eu devolvi para uma segunda tela, para ficar condizente com isso aqui, ó. Eu chamei de Guests View. Aí eu repito, né? Então, para cada atividade o ator faz isso, teoricamente eu continuo traçando agora, rotulando as mensagens. Só que no meu caso aqui eu já não tenho mais, né? Porque já a atividade 2 terminou, né? Eu exibi a lista de hóspedes, terminou. Aí eu peguei mais um exemplo agora há pouco, só para ter um pouco mais, né? Então, para o mesmo caso de uso, gerenciar dados do hóspede, peguei um outro cenário. Em vez de ser listar todos os hóspedes, agora eu coloquei o cenário criar um novo hóspede. Então, como que é? Eu tenho uma tela aberta com a opção para criar novo hóspede e eu estou autenticado. Então, o agente de reserva seleciona a opção criar novo hóspede, o sistema exibe um formulário solicitando os dados, o agente de reservas entra com os dados no formulário e o sistema exibe uma mensagem que o hóspede foi criado com sucesso. Bem simplesinho também. Então, o diagrama de coloração um pouco maior aqui embaixo, mas só para vocês lembrarem. Então, o primeiro passo, eu seleciono na página principal, numa tela, criar novo hóspede. Isso é delegado lá para o meu controlador, que vai ter que criar um novo hóspede. Só voltar aqui para vocês verem. Então, o agente de reservas cria um novo hóspede. O sistema, logo na sequência, o sistema exibe um formulário solicitando. Então, cria novo hóspede, vai no controlador. O controlador devolve, exibindo um formulário para coletar. Aí eu tenho que ir para o próximo passo. Eu tenho que repetir. Qual que é o próximo passo? Eu passo 3 aqui, né? O agente de reservas entra com os dados no formulário. Então, essa tela que foi exibida como saída do passo anterior, o meu ator comunica com ela, entrar com os dados no formulário. Quando eu fizer essa comunicação, lembrando, vai no controlador de novo, os dados do meu hóspede, o meu controlador vai criar então o objeto hóspede, vai salvar no banco de dados, que seja, ou vai salvar em arquivos, tanto faz, isso aqui é transparente, né? Vai retornar uma mensagem que o hóspede foi criado com sucesso para o controlador vai pegar essa mensagem e vai retornar essa mensagem para uma outra tela, a tela de sucesso, que eu estou mostrando aqui. Então é assim que é feita a conversão de um modelo de colaboração, um modelo de análise de robustez, um modelo de design construído com análise de robustez a partir de um modelo de UML de colaboração para um diagrama de sequência. Mais uma vez, aqui eu mostrei tendo um diagrama de colaboração e gerando um diagrama de sequência. Eu acho too much, é muito. Se fosse, quando eu faço no dia a dia, quando eu vou fazer um modelo de design a partir de um cenário de caso de uso, eu já vou direto para um diagrama de sequência. E não faço em ferramenta também não, eu faço em quadro. E tiro uma foto, um rascunho e já vou para o código. Quando o meu código está pronto, aí que eu vejo que testado, está funcionando, eu uso uma ferramenta case para gerar o diagrama de sequência para mim. Essa é a forma que eu trabalho. Tá, então agora vocês já sabem como transitar de um modelo de requisitos, contendo diagrama de caso de uso, cenário, modelo de domínio, contrato de operação, história de usuário, documento SRS, visão, ou seja, você tem um modelo de requisitos. Vocês sabem criar um modelo de design. O que é um modelo de design? É um modelo que contém objetos que se colaboram para satisfazer o seu modelo de requisitos. Mais especificamente, os requisitos funcionais. Isso você já sabe fazer, e de duas formas diferentes. Vocês sabem fazer com princípios gráficos e diagrama de sequência do sistema e contratos de colaboração, que é a forma que o Larman mostra para a gente, e sabem também fazer com essa forma do Ivar Jacobson, da OML, que é chamada análise de robustez. Você pegando essas operações de sistema, o ator faz isso e separando os componentes em fronteira, controle e entidade. Ok, modelo de design vocês já sabem. Então vamos agora partir para fazer o modelo de arquitetura. Lembrando que a gente, a partir de
se a gente visualizar software como transformação entre modelos, a gente tem um modelo de requisitos, dos funcionais a gente gera o modelo de design e dos não funcionais a gente gera o modelo de arquitetura. Depois a gente une o modelo de arquitetura com o de design, a gente produz o modelo de solução, que é o modelo mais próximo de código. Então vamos falar um pouco mais agora de arquitetura. Ou seja, eu vou pensar macro, né? Não vou pensar micro, não vou pensar em termos de objetos simples que se colaboram, vamos pensar uma coisa maior, uma coisa macro. Primeiro vamos começar mostrando algumas arquiteturas já padrão, muito utilizadas no dia a dia, porque nós vamos ter como exercício agora, quando a gente for propor uma solução, selecionar qual que é o tipo de arquitetura que o nosso sistema vai ser implantado. E isso depende de uma série de fatores, né? Às vezes, a própria definição tecnológica meio que já limita qualquer arquitetura. Eu quero uma aplicação para web. Você sabe que você vai ter que uma aplicação, não vai ser desktop, então você vai ter que ter um servidor web no momento de implantar a sua aplicação. Então, às vezes, o tipo de tecnologia, de plataforma utilizada meio que já vai ditar as suas escolhas. Mas existem centenas de possibilidades de arquitetura para a gente poder escolher. E nós vamos utilizar esses conceitos para poder fazer uma seleção adequada. Principalmente quando a gente fala em arquitetura, está falando de requisito não funcional. Questões de distribuição, segurança vão influenciar também essa nossa escolha. Questão de integridade transacional, se a gente vai ter um container fornecendo isso, vai separar isso em camada, tudo vai influenciar. Tá, então eu vou discutir as mais clássicas, diremos assim, com vocês, quando a gente desenvolve software, principalmente desenvolvendo software em camadas, né? Vou começar desde aplicações com arquitetura standalone, passando para duas camadas e essas duas camadas sendo tanto com cliente gordo quanto com cliente magro, centrado ou não centrado na web. E vou falar também de arquitetura de software de N camadas, tá? Em especial arquiteturas corporativas e também centradas na web. Então vamos lá. Talvez a arquitetura mais simples de software, para a gente desenvolver software, é a arquitetura chamada standalone. É essa arquitetura que você tem um software instalado na sua máquina, nem precisa configurar banco de dados, tudo é salvo em conceito de arquivos. Imagina um Microsoft Word instalado na sua máquina, sem ser o das nuvens, né? O que você faz o download, instala na sua máquina, junto com o pacote Office, é um exemplo de uma arquitetura standalone. Ou seja, ele está isolado, né? Não tem conexão com banco de dados externos, não. Tudo reside dentro daquele contexto onde ele está implantado, sem comunicação em rede, né? Aplicação standalone. Outra arquitetura clássica é a arquitetura que a gente chama de two tiers, duas camadas. Lembrando que o tiers é camada física, né? Layers é camada lógica. Aqui eu estou falando de camada física. Estou falando de distribuição. Essa arquitetura de software de duas camadas, ela tem normalmente algumas variações. E observe que isso é meio que uma evolução, né? Essas arquiteturas eram muito usadas nos anos 80, nos anos 90, mas isso vocês vão perceber que vai e volta, né? Tem arquitetura que no começo era assim, aí nos anos 2000 mudou para outra, depois voltou. Vocês vão perceber que essa evolução arquitetural tem muitas idas e vindas. Então é muito interessante a gente entender esse contexto de evolução. Mas esse foi um tipo de arquitetura muito usado nos anos 80, nos anos 90, essas variações que a gente chamava de cliente gordo e cliente magro. Basicamente, qual que era a ideia? Você colocava o banco de dados, o servidor de banco de dados na rede, separado, em uma máquina separada, e você ia nas máquinas dos seus usuários, por exemplo, numa empresa, imagina dentro da intranet, você tinha lá no CPD, que era chamado, vamos supor, você tinha uma máquina com SGBD lá, tinha 100 máquinas espalhadas pela empresa, e dentro de cada uma das máquinas espalhadas você instalava a aplicação, e essa aplicação fazia comunicação com o banco de dados remoto lá no CPD. A característica dessa arquitetura, inicialmente, é que a gente colocava o cliente gordo. O que significa um cliente gordo? Significa que toda a lógica de negócio e mais de interface gráfica usuário está dentro da mesma máquina, dentro do mesmo módulo, vamos pensar assim, né? Então a minha aplicação está tudo aqui dentro, interface gráfica com lógica de negócio, apenas a persistência de dados que está em outro dado, só o banco em outra máquina, só o banco de dados que está em outro local. Nesse caso, todas essas regras de integridade dos dados, acesso concorrente, é gerenciado pelo servidor de banco de dados. Com o tempo,
o pessoal migrou essa arquitetura para algo que eles perceberam que trazia muito mais benefícios, né? No sentido de você poder centralizar, talvez, a lógica de negócios, em vez de replicar nas máquinas cliente. Então, repare que aqui você começou a colocar a lógica de negócio da sua aplicação separada da tela, da interface gráfica com o usuário. Desacoplar mesmo. Por quê? Você poderia colocar a lógica de negócio todo numa máquina separada e fazer, na mesma analogia da empresa, com CPD, com SGBD, você vai nas 100 máquinas dos seus clientes, só que lá você só vai instalar só a tela. Lá não vai ter lógica de negócio. Ou seja, por isso que o cliente era chamado cliente magro. A lógica de negócio, o cliente fica só fino, fica só com tela. Quando ele tem que fazer uma operação de negócio, é feita uma chamada remota na minha máquina servidor, faz a operação de negócio aqui, vai no banco de dados, lista os clientes, etc, etc e tal, e devolve. A minha tela só exibe. Repare que isso aqui é muito parecido com web, né? Programação web. Quem que é o seu cliente magro na web? É o navegador web. Ele acessa um recurso que está no servidor. Lá no servidor você tem banco de dados, tem todo o processamento, seja com PHP, seja com Java Server Face, tem tudo no servidor. Quando retorna a resposta para você, o seu navegador web só exibe aquela tela, HTML com aqueles dados embutidos, né? A web é cliente magro, basicamente, que a gente fala, né? É até essa variação que eu coloquei aqui, né? Duas camadas, arquitetura de software de duas camadas, centrada na web. Quando sua aplicação duas camadas centrada na web, seus clientes magros são o navegador web. E fica no web server, ou servidor de aplicação, onde está o seu CSBD aqui, para fazer toda a parte de lógica de negócio. Essa arquitetura funciona muito, né, para talvez software pequeno, né, aplicações pequenas, web. Mas também não é, talvez, a arquitetura mais usada no mundo corporativo quando eu estou falando de grandes aplicações mesmo, né, de software. Aplicações que gerenciam a infraestrutura de um país, por exemplo, setor elétrico, diversos outros setores críticos de infraestrutura de uma nação, né, sistemas desse porte, né. Então, nós temos também, para aplicações mais robustas desse tipo, é muito comum também a gente usar o que a gente chama de N-tiers, arquitetura de N camadas, e que basicamente trabalha com clientes magros também. Então, só lembrando que nós temos diferença entre tier e layer, né? Quando eu falo tier, eu estou falando dessas máquinas separadas de hardware aqui, distribuídas na rede. Quando eu falo de layer, né? Layer pode ser um agrupamento lógico que pode estar numa máquina só ou pode estar em N máquinas. Por exemplo, aqui no Tier 2, onde está meu servidor de aplicação, onde tem o meu software, que é minha aplicação remota, ou seja, onde está toda a minha lógica de negócio, repara que aqui eu posso estar dividido em 3 layers aqui, ó. Camada de apresentação, de serviço e de integração. Ok. A minha layer de cliente está aqui dentro dos meus navegadores web. É só para lembrar que tem diferença entre tiers e layers. E observe que aqui eu estou falando N tiers, aqui eu tenho mais. Repare que nesse exemplo aqui, o meu banco de dados eu coloquei numa máquina separada ainda no meu servidor de aplicação. Nem sempre é vantajoso por performance, né? Tudo tem que ser medido, né? Você tem que satisfazer seus requisitos não funcionais. Mas essas arquiteturas elas são mensuráveis, vocês têm que medir para verificar se é necessário realmente você migrar um SDBD para uma máquina separada, sofrendo gargalo de comunicação entre essas máquinas. Se a perda de performance não compensar, você não vai fazer. Então, quando você tem uma arquitetura N camadas centrada no web, basicamente você tem algo desse tipo, né? Clientes com navegadores web, acessando o servidor web, que por sua vez acessa uma outra máquina. Nesse caso aqui, basicamente, o seu servidor web basicamente está encapsulando toda a lógica de negócios e a camada de apresentação, ou seja, gerando telas. Aplicações básicas CRUD, né? Vamos pensar dessa forma. Mas eu posso fazer de outra forma. Repara que eu posso chegar numa arquitetura desse tipo aqui, ó, de N camadas físicas e N camadas lógicas também. Também é chamado de arquitetura corporativa. Repare que interessante esse tipo de arquitetura. Repare que eu tenho esse cubo aqui, que é uma máquina que está, teoricamente, a lógica de negócio da minha aplicação e o banco de dados.
Esse é o tipo de arquitetura que eu gosto mais. O banco de dados está junto com a lógica de negócio. Imagina o nosso sistema de albergue, né? Aqui poderia estar toda a lógica de negócio para fazer criação de novos hóspedes, exibir relatórios de reservas, criar reservas, gerenciar café na banha na pousada, ou seja, toda a lógica do negócio, pousada, hospedagem, poderia estar aqui, em conjunto com o banco de dados. Eu poderia ter, por exemplo, permitir o acesso à minha pousada para os meus clientes via web. Então, eu poderia ter uma outra máquina no servidor web que teria aqui só telas, basicamente, que vai chamando a minha lógica de negócio. Então, imagina que se você for programador Java E ou Jakarta E, você poderia ter as suas páginas JSF aqui, vamos pensar aqui, e aqui os meus EJBs, os meus componentes Enterprise Java Beans, se comunicando. Assim, os meus clientes que estão usando web, pode ter dispositivo móvel ou em PC, acesso à lógica de negócio da minha pousada a partir de um servidor web. Via web, um navegador web. Mas olha que interessante essa arquitetura. Repare que eu não estou preso a um navegador web ou a um servidor web. Se a minha lógica de negócio está toda aqui, nada impede que eu crie, por exemplo, um softwarezinho, um módulo, uma aplicação desktop, vamos pensar assim, e essa aplicação faz uma chamada remota aqui direto para a minha aplicação de negócio, sem passar por um servidor web. Imagina que você está trabalhando com Java, você tem a tecnologia, por exemplo, RMI, e permite você fazer chamada remota a objetos. Estou dando só um exemplo. Poderia então ter um cliente aqui desktop fazendo uma chamada RMI para uma lógica de negócio. De novo, só um exemplo, né? Poderia estar exportando isso aqui de diversas outras formas. Da mesma forma, eu poderia ter um dispositivo móvel usando um aplicativo para celular, sem ser um navegador web, um próprio aplicativo que não necessariamente vai passar pelo web e vai fazer uma comunicação direta aqui com a minha lógica de negócio. Observe que é uma arquitetura um pouco mais flexível, né? Ela desacopla os componentes e permite eu ter múltiplos clientes, não apenas clientes web. Poderia ter um aplicativo em linha de comando aqui que comunicasse com essa minha aplicação remota também, sem problemas. Então, essa arquitetura de software N camadas corporativa, como ela é chamada, né, empresarial, ela, no meu exemplo aqui, repara que eu estou com 4 clientes magros, um PC com navegador, um dispositivo móvel com navegador web, um dispositivo móvel sem navegador web, um PC, um computador pessoal com uma aplicação desktop. Então, ela permite coisas desse tipo. Tem o servidor web aqui que poderia ficar responsável, por exemplo, por essa camada de lógica de negócio, de lógica de apresentação, né? Tipo a parte de web services, a parte de gerar HTML, JavaScript, essas coisas, né? Poderia ficar tudo aqui. E o meu servidor de aplicação aqui poderia ter um módulo que capsula toda a lógica de negócio. Repare que aqui eu não vou ter interface gráfico usuário. A interface gráfico usuário está desacoplado nessa arquitetura, né? Um módulo só com as lógicas de negócio e integração com o banco de dados, né? Que é disponibilizado tanto para o meu módulo web ou para os meus outros módulos que estão acessando remotamente essa minha lógica. Tá, então nós temos esses tipos de arquiteturas clássicas, né? Então, normalmente não vai fugir. Vocês vão selecionar uma arquitetura, um tipo de arquitetura. Por quê? Porque vocês vão precisar implantar dentro desse tipo de arquitetura o seu modelo de design. Então, como que a gente cria o modelo de arquitetura? Agora que a gente selecionou qual que é a arquitetura que a gente vai querer, a gente pega os modelos de design que nós fizemos anteriormente, com análise de robustez, seja diagrama de sequência, diagrama de colaboração, e implanta, coloca dentro dessa tipo de arquitetura que você selecionou. Eu trouxe exemplos só para vocês verem aqui como que fica, né? O modelo de arquitetura. No meu caso aqui, eu estou usando uma máquina só, tá vendo? Só para facilitar aqui, coloquei tudo numa máquina só. Uma típica máquina de desenvolvimento, né? Um ambiente de desenvolvimento. Repare que está o navegador web aqui, tá os meus componentes todos aqui, seja da camada de apresentação, camada de negócio, camada de integração, camada de recurso. Repare que o que eu fiz? Eu peguei esse modelo aqui, esse diagrama de colaboração, análise de robustez, que é para criar um novo hóspede na pousada, e coloquei ele aqui dentro. Só que em vez de usar os símbolos de análise de robustez, eu usei o símbolo clássico de componentes. Tá vendo? Então, o agente reservas vai clicar aqui, criar novo hóspede, né?
E no meu caso aqui ainda até usei um Face Server, usei o JPA, o Jakarta Server Face como exemplo. Né? Chega no meu controlador, ele dispara uma view, a minha view principal. Aí eu clico lá, criar novo hóspede, né? Chega no meu controlador, ele delega isso aí para o meu bin de sessão, que faz a persistência no banco de dados e depois devolve para a view de sucesso. Ou seja, se vocês perceberam, eu peguei esse diagrama de colaboração, coloquei aqui dentro. Isso é chamar modelo de arquitetura. Observe que se você trabalha numa empresa que faz coisas desse tipo aqui, você tem um arquiteto de software que produz, por exemplo, esse diagrama, entrega para o desenvolvedor, repare que o desenvolvedor não tem nem muito o que fazer, né? Ele só preenche corpo de método, basicamente. Até o nome das classes aqui dos componentes já está pronto para ele, né? É por isso que às vezes o pessoal não entende o papel de programador. Por que o programador às vezes ganha menos? Porque às vezes o programador nem toma essas decisões arquiteturais. Ele só vem, já pega essa arquitetura pronta, ele recebe isso e implementa. Ou seja, ele já fica meio dentro, enjaulado, né? Sem muita liberdade. São os programadores júniores, né? O pessoal que está começando na carreira. Mas à medida que você vai desenvolvendo, vai ganhando habilidades, né? Você vai começar entendendo desses patterns, começa a entender mais de arquitetura, desses templates de arquitetura, aí da importância de modelar a colaboração entre objetos para fazer modelo de design. Aí vocês começam, teoricamente, a subir de papel, né? Saindo de programadores para desenvolvedores, para projetistas, para arquitetos e assim sucessivamente, né? Mas o que eu queria que vocês percebessem melhor mesmo, observe que eu fiz então um modelo de arquitetura assim para esse caso de uso, para esse cenário, né? Criar novo hóspede. Mas vamos pensar. Imagina que você tenha 20 casos de uso no seu diagrama. Imagina que cada caso de uso você tenha lá um cenário principal e 4 alternativas. Então 5 vezes 20, 100. Você vai fazer 100 diagramas desse? Não, de jeito nenhum. Não vai fazer de jeito nenhum. Eu tenho comentado bastante com vocês, né? Porque eu gosto muito dessa precisão no diagrama, assim, muito por efeito de comunicação de design e comunicação de arquitetura. Então a gente faz se vai trazer algum valor. Didaticamente aqui, eu acho que traz muito valor, até para a gente entender essa ponte, né, de requisitos para design, para arquitetura, para código. Eu acho muito legal. Vocês vão fazer na prática? Talvez um diagrama de implantação desse nível com arquitetura, mas eu faria mais desse tipo assim, ó, que é um template. Esse aqui é o mesmo diagrama. Esse que eu cheguei aqui, o que que eu fiz? Esses view aqui, eu coloquei boundary, que é componente de fronteira. Quando tem controller, eu transformei em control. E o que que é guest? É o componente de entidade. Eu coloquei entity. Eu coloquei em azul aqui, ó. Eu peguei o mesmo diagrama e substituí por essas coisinhas em azul. Esse eu acho que compensa ter um. Porque esse aqui só existe um. Você faz um. Ah, mas por que que você fez isso? Porque agora você pensa. Imagina que agora você tem um cenário, um outro caso de uso. Gerenciar quartos da pousada. Aí você tem um cenário lá, criar novo quarto. Você acabou de cadastrando os quartos na pousada. Ou listar quartos. Você vem nesse diagrama aqui que é o template, e antes da palavra entity, você coloca room, quarto. Acabou, né? Ou seja, você reaproveita. Esse template serve teoricamente para todos os casos de uso. Se for caso de uso tipo CRUD, então, um desse aqui serve para todo mundo. Então, repare que comunicar o design, a arquitetura, fica muito fácil com esse diagrama. Então, normalmente, esse às vezes eu faço, o template da arquitetura. Porque eu faço um só e vai servir para todos. Ah, e mais uma dica. Pessoal, eu faço do jeito mais ou menos que está aqui. Às vezes o código ainda vai ficar um pouquinho diferente, vai ter alguma coisa a mais. Resumindo, eu não procuro ficar 100% correto nesse diagrama. Né? Lógico, eu tento ficar o mais próximo possível. Mas por quê? Porque eu acho que o design está no código. Né? Eu sou do método ágil, eu dou mais valor ao código do que à documentação. Mas, de novo, se você estiver numa empresa que trabalha com documentação pesada, não vai ter como. Eles não vão fugir disso aqui. Então, qual que é o objetivo, então, de você ter o modelo de design e arquitetura dentro desse conceito de transformação entre modelos? É você gerar um modelo solução. O que é o modelo solução? É a junção do modelo arquitetura com o seu modelo de design. Então, observe que ficou parecido aqui.
Aqui eu peguei o caso de uso, gerenciar dados de hóspede e fiz um só. Observe que esse meu modelo solução, ele não tem apenas criar hóspede. Eu tenho o criar hóspede está aqui, ó. Eu fiz um facelet, né? Create. Olha lá, eu estou usando já a carta Server Faces, né? O meu criar hóspede está contemplado, mas está contemplado aqui também listar hóspedes. Não sei se vocês estão vendo aqui. Então, na verdade, aqui, isso aqui é uma solução para mais de um cenário. Ou seja, eu juntei, teoricamente, aquele meu modelo de templates de arquitetura e instanciei nele tanto aquele cenário listar hóspedes, quanto o cenário criar novo hóspede. Isso é o modelo solução. Se eu tivesse outros, né, por exemplo, remover hóspede, né, poderia instanciar aqui também, e esse meu diagrama só ia crescer. Eu vou voltar na tecla, né? Observe que depois que vocês fizerem alguns desses aqui, vocês vão perceber que para casos de uso do tipo CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete, sempre vai ficar muito parecido. Então, depois que vocês pegarem a manha, vocês vão fazer isso aqui de cabeça. É isso que eu imagino. Vocês começam a entender a tecnologia, começam a fazer isso aqui de cabeça. Cada vez menos vocês vão precisar documentar isso aqui, pelo que eu imagino.